vocês podem abrir o microfone por conta de que eu estou sozinho e daqui a pouco eu não consigo visualizar as mensagens que vocês estão mandando. Tava na hora, né, Duda? Tá quase na hora do intervalo. Eu só preciso que alguém me diga se tá vendo os meus slides. Sim, dá para ver. Beleza. Então, eu vou trabalhar com vocês hoje Geografia Física. Tá? Meu nome é o professor Juliano, então, para muitos que me conhecem. Para os outros, é a terceira aula que a gente está trabalhando, então, no contexto da biosfera, eu espero que vocês possam sanar as suas dúvidas relativas a esse conteúdo. Então, a nossa aula de hoje, basicamente, ela vai trabalhar com água, que é um dos elementos que faltava, então nós trabalhamos no início a litosfera, depois a atmosfera e, por último, a hidrosfera. Esse é um conteúdo que cai esporadicamente algumas perguntas, no entanto, quando cai, são perguntas que podem ter pegadinha no contexto. Tá? Eu estava analisando as últimas provas, nós temos bastante questões relacionadas a clima e questões relacionadas, então, a aquíferos, a bacias hidrográficas. Então, contemplamos clima na aula passada e vamos agora trabalhar a questão da hidrografia. Basicamente, nós temos que ter ideia que a água se formou no planeta Terra lá no início da formação do planeta. Então, nós tínhamos aí o surgimento dos pequenos embriões planetários, que são formados a partir de poeira, de grãos, tá? De pequenos asteroides, cometas que têm pedaços menores, que foram se compactando conforme eles foram se batendo, tá? Com o passar do tempo, outros asteroides foram dando corpo a esses planetas que hoje a gente pode encontrar, e conforme esses asteroides foram batendo, na sua composição nós já podíamos encontrar o H2O. Então, automaticamente, o primeiro surgimento da água do planeta, basicamente, é desses asteroides que se chocaram contra a formação do planeta Terra. No processo de formação, até porque ele era muito quente no início, então, para que houvesse o arrefecimento, conforme os gases foram se evaporando, foi no início a atmosfera, depois que a atmosfera estava pronta, nós temos aí a pequena formação de vapor da água a partir do resfriamento da crosta terrestre. Então, a água no planeta Terra ela tem um processo bem antigo de formação. Se nós voltarmos um pouquinho a relembrar a questão da deriva continental, nós tínhamos lá a Gondwana e Laurásia, e nós tínhamos que é a fragmentação da Pangeia, né? E o primeiro oceano que nós temos no planeta Terra, basicamente, ele foi intitulado de Pantalassa. Tá? Então, foi o Alfred Wegener que deu origem a esse nome aqui, ó. Tá? Pantalassa foi o primeiro oceano a existir no planeta Terra. Só lembrando que nós podemos encontrar, então, a água na Terra num formato sólido, líquido e gasoso. No decorrer da aula, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E lembrando que a água para o ser humano, para que seja potável para nós tomar, ela não pode ter cor, cheiro e gosto. Tá? Então, incolor, insípida e inodora. São os 3 estágios da água potável para que a gente possa consumir. Precisamos lembrar do seguinte, a água no planeta Terra, nem toda ela é potável para o ser humano tomar. Tá? Então, 73% das águas que a gente, da massa que a gente tem na Terra é de água, e desculpa aí, 27% é de terra. Desses 73% de água, ele tem a maior parte nos mares e nos oceanos. Então, essa água, para nós, ela é salgada. A salinidade da água, que dá uma média de 35 gramas por litro da água, para o ser humano consumir, fica bem complicado em decorrência desse sal, desse iodo que vai se acumular nos rins, as pedras nos rins, pedras na vesícula, e muitas vezes tem relação com o volume de sal que a gente ingere no nosso alimento. Tá? Agora, Mar Morto. Se nós pensarmos no Mar Morto, nós temos aí 350 gramas de sal por litro d'água. Então, é um pouquinho mais. Por isso que se nós observarmos ao entorno do Mar Morto, nós vamos verificar um volume de sal colado nas rochas. Tá? Então, pouquíssimos peixes, pouquíssimas algas conseguem sobreviver nesse mar,
e se você porventura cair nele, você vai flutuar por conta da salinidade. Então, desses 2,5% de água doce que nós temos no planeta Terra, nós temos ele dividido aqui na atmosfera, nós temos uma porção nos lagos, rios e pântanos, uma grande parcela no subsolo, que a gente chama de água subterrânea, onde nós temos os aquíferos, e 77% nós temos eles nas geleiras e calotas polares. Então, se nós verificarmos, boa parte da nossa água doce se encontra na forma sólida, tá? E que, com o passar do tempo, dependendo da onde ela se encontra, por exemplo, nas regiões polares, conforme ela vai derretendo, ela vai ficando salobra, porque ela vai se misturando com a água salgada dos mares. Para que nós possamos entender um pouquinho da lógica da água, eu acredito que vocês já devem ter visto o ciclo hidrológico, que é o ciclo d'água. Então, hoje, a água ela faz um movimento cíclico na superfície terrestre. Automaticamente, quando eu tenho, então, um processo de precipitação, que é a chuva, ela vai infiltrar no subsolo, muitas vezes ela vai manter a água subterrânea aqui dos aquíferos, tá? Boa parte dela vai estar presente nos rios, ou até mesmo nos lagos, lagoas e lagunas. Com o passar do tempo, o aumento da temperatura faz com que essa água ela evapore. Então, essa água evaporando, assim como as plantas suam, os animais suam, ocorre um negócio chamado evapotranspiração. Evapotranspiração é a junção, então, da evaporação das plantas, dos animais e da água dos rios, dos mares, enfim. Quando esse material evapora, automaticamente ele vai condensar. Quando ele condensa, ele vira uma nuvem. Automaticamente, o vapor da água presente nesta nuvem, ele vai saturar, e dependendo muitas vezes da pressão atmosférica, dos ventos, enfim, essa nuvem vai ser conduzida a algumas áreas de baixa pressão atmosférica e ele vai precipitar. Tá? Não necessariamente em baixa pressão atmosférica, mas nas áreas próximas à linha do Equador, nós temos um aumento muito grande dessa precipitação, desse ciclo hidrológico. Nós já vamos ver um pouquinho sobre os rios voadores. Hoje, se nós analisarmos, então, galera, o consumo da água potável para nós, ela é destinada, a maior parte dela, para a agropecuária. Isso não somente no Brasil, mas no mundo todo. Tá? Seguindo a lógica, nós temos quase 20% destinado às indústrias e aproximadamente 12% destinado ao abastecimento urbano. Dentro desse abastecimento urbano, nós temos aí a questão da água potável para nós tomarmos, a questão aí do abastecimento das casas para tomar banho, fazer higiene, enfim. Tá? Uma coisa que eu trouxe aqui para nós analisarmos é esse gráfico aqui, que ele traz para nós duas realidades diferentes. Primeiro, ele vai falar do mundo, então, aproximadamente o que está neste aqui, que é 70% para a agricultura, 20% para a indústria e 10% para o consumo doméstico. Todavia, quando eu trabalho com países desenvolvidos, eu vejo que há uma mudança no consumo hídrico. Por quê? Porque eu tenho menos água destinada à agricultura, mais água destinada à indústria, e nós temos um volume um pouquinho maior destinado ao consumo doméstico. Por que isso ocorre? Países desenvolvidos, basicamente, são países mais industrializados. Então, automaticamente, eu tenho um número maior de indústrias do que práticas relacionadas ao setor primário. Porém, quando eu tenho essa prática, e muitas vezes eu tenho uma tecnologia envolvida, como, por exemplo, Israel, essas regiões mais áridas, que eles utilizam a água dessalinizada do mar para irrigar plantas, e automaticamente eles têm um controle melhor dessa água. Então, por isso que o consumo se torna menor. Já em países em desenvolvimento, que são países basicamente emergentes, e até mesmo subdesenvolvidos, a gente pode até encaixar aqui países subdesenvolvidos, eu tenho um volume maior de água destinada à agricultura, porque são países que eles fornecem matéria-prima para países desenvolvidos. Então, eles fazem parte da base da produção de vários outros setores que, nos países basicamente europeus desenvolvidos, servem de matéria-prima para a industrialização, que no caso dos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, tem um grau menor.
E outra coisa que nós precisamos entender, que esse 8% do consumo doméstico é bem inferior do que aquele destinado para os padrões mundiais. E que daí nós vamos ver agora a questão deste consumo, dessa escassez da água. Nós sabemos que nós temos alguns problemas no mundo relacionados à falta de água. Essa falta de água, basicamente, ela não é apenas por não ter água, tá? Mas, em muitas vezes, ela está relacionada com a escassez por falta de distribuição igualitária a todos num determinado território. Então, existe a escassez econômica, que está relacionada com a distribuição desigual da água, e nós temos a escassez física. A escassez física é quando eu não tenho a água naturalmente para consumo. Então, se vocês observarem nesse mapa que eu trouxe, as áreas de coloração roxas são áreas onde eu tenho uma escassez econômica. Então, muitas vezes a gente pensa, mas o continente africano, a destinação de água para eles, ela é por conta de não haver água para o consumo. Não é tão isso, tá? Não é tanto esse problema, mas muitas vezes a pobreza dos países, a falta da infraestrutura, faz com que não haja uma distribuição igualitária da água. Aí sim, eu vou ter problema de falta de água para a população tomar. Tá? Já a escassez física, se nós observarmos, está destinado pela cor laranja. Então, essa regiãozinha que a gente denomina Oriente Médio, está aqui na Ásia, se nós analisarmos, ela tem menos água natural, dá para se dizer assim, do que o próprio continente africano. Então, são regiões em que eu tenho áreas desérticas, regiões pobres, dá para se dizer assim, que dependem de água, de abastecimento por caminhão-pipa para a população. Porém, eu tenho Israel como um país que a gente pode colocar como um espelho para outros países, aonde ocorre uma dessalinização de água, e essa água é levada para a agricultura e a regiões aonde não possui. Outros países mais próximos aqui ao Oceano Índico, eles têm bases de dessalinização de água do mar. Todavia, o custo de dessalinização de água do mar é muito alto. Aproximadamente R$20 por litro de água de usina dessalinizada. No entanto, quem paga isso são os donos das regiões onde tem extração de petróleo. Então, eu tenho a Arábia Saudita, eu tenho Dubai, eu tenho o Omã, eu tenho o Iraque, que as pessoas em que são detentoras dos poços de petróleo, os sheiks, eles possuem dinheiro suficiente para ter a sua própria usina, ou até mesmo para comprar essa água dessalinizada e esbanjar, muitas vezes, enquanto a poucas distâncias aí as pessoas morrem por inanição, por falta d'água. Então, se nós analisarmos no território brasileiro, nós temos muita água, nós somos uma das regiões com maior volume de água na forma líquida do mundo. Tá? No entanto, essa região do Nordeste brasileiro aqui, ó, é uma região onde eu tenho uma escassez física da água, ou seja, a falta de infraestrutura faz com que não chegue água no interior do Nordeste, por exemplo. A gente já vai falar da transposição do São Francisco para a gente entender daqui a pouquinho. Então, eu trouxe essa pergunta do Enem, que ela traz para nós um mapa e traz a seguinte informação: capacidade total de dessalinização de águas salobras ou salinas por meio de metro cúbico, ou seja, onde eu tenho as usinas de transformação de água salgada em água doce. Conforme a análise do documento cartográfico, a área de concentração das usinas de dessalinização é explicada por qual motivo? Ou seja, por que determinada região tem o maior volume de usina de dessalinização de água? Tá? Por conta do pioneirismo tecnológico? Não. Se nós observarmos a região onde eu tenho o maior volume de dessalinização de água, está aqui no Oriente Médio. Então, eu tenho regiões aqui que não possuem um nível tecnológico pioneiro para suprir essa demanda. Então, essa questão já não fecha, porque eu tenho áreas aí, tirando Dubai, por exemplo, que são áreas mais de regiões pobres em alguns pontos. A Arábia Saudita, a maior parte do território é tomado por deserto. Então, automaticamente, muitas práticas nesse território não dá para se produzir. Tá? Condição hidropedológica. Quando eu falo em hidropedológica, eu tenho que verificar se as rochas que eu possuo, elas têm as cavidades suficientes para mim ter água no subsolo, que não é essa prática
tá? Que não tem essa informação aqui. Não fala de hidropedológico na pergunta e também não tem essa relação de águas de aquíferos, até porque se tivesse não precisava dessalinizar. Questão C, escassez de água potável, vamos deixar essa questão aqui separada. Efeitos de mudança climática não possuem relação também, tá? Até porque nessas áreas, de fato, eu tenho porções desérticas, todavia, muito mais próximos ao mar, ao Golfo de Oman, aqui, por exemplo, o Mar Vermelho, são áreas em que eu tenho um volume de precipitação maior. Então, automaticamente, eu não precisaria ter nessas áreas usinas de dessalinização. No entanto, nós precisamos analisar que, dependendo da região, o clima também pode interferir, mas não é o caso dessa questão aqui. Em busca de sustentabilidade ambiental, fora de lógica, tá? Não tem nem lógica falar em questão sustentável, até porque o custo para manter essas usinas é muito alto. Então, nos resta apenas a questão C como resposta certa, porque são áreas em que eu tenho uma escassez enorme de água potável, assim como nós vimos no mapa anterior. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, abra o microfone e fala. Eu vou falar um pouquinho rápido porque nós temos bastante conteúdo, tá? Hoje, no planeta Terra, nós temos alguns oceanos principais, tá? E nós vamos chegar aí na lógica dos mares daqui a pouquinho. Então, eu tenho o maior de todos, que é o Oceano Pacífico, e muitas vezes o pessoal olha um planisfério, um mapa mundi no formato planisfério, e vê o Oceano Pacífico dos dois lados, e acha que são dois oceanos diferentes. Eu já tive essa pergunta também. Porém, só lembrando que o nosso formato de aproximadamente esférico de geóide da Terra não permite com que isso possa acontecer. Então, é o mesmo oceano aí. Ele é o maior de todos. Nós temos uma relevância climática muito grande, porque eu tenho uma interferência muito forte do El Niño e da Laninha nesse oceano aqui, tá? Até nós estávamos e ainda estamos sob efeito da Laninha. Para nós, na região centro-sul do Brasil, nós temos um predomínio de secas, pouco índice pluviométrico aí, beirando a casa de 100 milímetros, 40 milímetros, depende do período, tá? É o oceano mais profundo, é o mais agitado, temos correntes marítimas que se formam, temos massas de ar, é o Oceano Pacífico responsável, então, um dos responsáveis pelo deserto do Atacama, por exemplo, no Chile, por conta das correntes marítimas, tá? Então ele tem uma influência muito forte nessa região. Seguindo, nós temos o Oceano Atlântico, que é o segundo maior de todos. Para nós é o mais conhecido, porque quando nós vamos ao litoral, é o oceano, a água deste oceano que nós nos banhamos. Principal via comercial intracontinental, porque através do Oceano Atlântico eu consigo, então, chegar na Europa, chegar na África e automaticamente eu posso chegar nas Índias. Foi por este oceano que começou o processo das grandes navegações, e ele tem uma formação recente, há aproximadamente 150 milhões de anos. Só lembrando que toda esta formação continental aqui, no passado ela era uma única massa continental. Conforme ela foi se fragmentando, essa água foi adentrando e dando origem a este oceano, assim como outros mares, esse tipo de coisa. O Oceano Índico, que é o terceiro maior que nós vamos encontrar, é o mais novo que nós temos aqui, por conta desta fragmentação. Então, eu tenho o canal de Suez, que dá o acesso aqui ao mar Mediterrâneo, que fica aqui na região do Egito. É a partir dele que eu tenho um clima de monções aqui na região das Índias, então, áreas de baixa e alta pressão atmosférica faz com que eu tenha mais chuva no inverno e mais seca no verão. Tá? Então, frio nas regiões do sul e calor nas regiões nórdicas deste oceano aqui, tá? Por quê? Porque ao sul eu tenho o mar glacial antártico e ao norte eu tenho áreas continentais intertropicais, dá para se dizer assim. E também nós temos, por último, aí, o Oceano Glacial Ártico e o Antártico. Basicamente, eles são considerados mares. Por isso que em alguns livros e alguns mapas nós vamos encontrar Mar Glacial Ártico e Mar Glacial Antártico. Tá? A gente já vai ter um pouquinho de noção, deixa eu ver se é nesse slide aqui, da diferença entre mar e oceano. Alguém tem alguma ideia, alguma proposição dessa indagação aí? Alguém sabe dizer para mim?
é alguma coisa de que o oceano é maior e mais profundo? Tem essa relação também. Só que quando nós vamos para a praia, nós nos banhamos na água do mar ou na água do oceano? Quem sabe me dizer? Pode repetir a pergunta, professor? Quando, já foi para a praia? Sim. Tá, quando você jogou lá, que tu tomou um golaço daquela água salgada, era água do mar ou era água do oceano? Do mar? Mas e agora? Qual que é a diferença de mar? Qual que é a diferença de mar e oceano? O Quem mar é sabe? mais costeiro? É a extensão. O mar é menor, a extensão do oceano ela é mais grande, mais amplo. Então assim, basicamente a água é a mesma. O que diverge dos dois é que a água que chega em contato com a área continental, ela é chamada de mar. Todavia, nós vamos encontrar algumas informações que nos complementam a essa ideia. A água do mar, ela é mais quente, tá? Porque eu tenho uma profundidade menor, e muitas vezes a turbidez da água também vai mudar. Já o oceano, eu tenho uma água mais gelada em profundidades maiores, ele é mais amplo, tá? E a turbidez desta água, conforme eu vou aprofundando, ela vai se tornar maior. Então, no assoalho oceânico, é um breu total, é uma escuridão que a gente não consegue ver nada na frente. Por isso que muitas vezes a gente pode encontrar alguns animais marinhos meio bizarros, albinos, porque eles não têm contato com a luz solar em decorrência deles viverem no assoalho oceânico. E lá é um breu total, ok? Então, basicamente, eu tenho 3 tipos de mares, tá? A gente pensa que é uma coisa só, mas não é. Eu tenho os mares abertos, que eu tenho esse esqueminha que representa para vocês, então eu tenho uma ligação direta com o oceano. Então, quando nós vamos para o litoral, por exemplo, vamos para Florianópolis, nós estamos tendo contato com o mar aberto, porque ele tem uma ligação direta com o oceano, ok? No entanto, se eu for para as regiões, principalmente da Ásia, quando a gente fala em Mar Morto, Mar do Aral, Mar do Cáspio, que basicamente não são mares, eles são grandes lagos, tá? Principalmente aí o Mar Morto, o Mar do Aral, até porque a ligação, e muitas vezes sai do lago, do mar e entra por um rio, enfim, tá? Ele é chamado de mar fechado. Como tem esse exemplo aqui para vocês, olha, é um grande lago. Basicamente ele está rodeado de terra e não tem acesso ao oceano, ok? E mares do interior, que automaticamente eu posso chamar mar do interior ou mar Mediterrâneo, porque ele tem uma pequena ligação, uma estreita ligação entre o mar e o oceano. No caso do Mediterrâneo, é o Estreito de Gibraltar, que automaticamente ele vai ficar entre a Europa e uma região aqui da África. Então, nessa área aqui, eu tenho o acesso, que é o canal que liga o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo, que também ele vai definir o próprio clima, tá? São áreas que podem definir o próprio clima. Basicamente, essas são características de água salgada, que são os predomínios que nós temos no planeta Terra, e nós temos que adentrar, então, agora o conteúdo da água doce, que é aquela água potável e consumível pelo ser humano, animais, plantas, enfim. Basicamente, nós temos os rios, que são pontos favoráveis, para nós é uma coisa mais comum de se observar, principalmente por estarmos em regiões mais continentalizadas, não tão próximas ao mar. Automaticamente nós verificamos que é uma corrente de água, neste caso aqui, uma corrente de água doce, tá? Formado por precipitações. O que são essas precipitações? Eu vou encontrar chuva, que daí eu posso chamar de pluvial, tá? São regiões de alto índice pluviométrico, principalmente nas regiões mais próximas à linha do Equador, ou nival, que também eu tenho uma característica bem bacana, que é a neve. Conforme ocorre o derretimento desta neve, eu vou dando origem aos rios, como é o caso do rio Amazonas, que tem a origem lá no Peru, por conta do degelo da Cordilheira dos Andes.
Então, para vocês terem uma noção, o rio Amazonas ele tem uma característica pluvial e nival ao mesmo tempo. Opa! Tá? Rios perenes é uma característica. Então, muitas vezes a gente vai encontrar essa palavrinha perene, quer dizer que ele nunca seca. Indiferente se eu tenho pouca ou muita chuva, ele não vai secar. Eu coloquei como característica o rio Amazonas e o rio Uruguai. Se nós observarmos, nós passamos por vários dias de seca na nossa região, mas esse rio não secou. Então, ele é um rio perene. No entanto, nós temos no território brasileiro alguns rios temporários que também são chamados de intermitentes, ou seja, são aqueles que secam em determinadas épocas do ano, principalmente quando sua nascente se forma em região árida, tá? Ou seca, ou que eu não tenho muita chuva. Por exemplo, o Rio São Francisco, ele é um rio perene. Por quê? Ele nasce na região norte de Minas Gerais e ele vai desaguar lá na região do Sergipe, Alagoas, naquela regiãozinha lá, se não me falha a memória, que depois a gente confere melhor, que é uma área mais árida, de menos chuva. No entanto, onde tem a sua nascente chove mais e os seus afluentes carregam muita água e alimentam e dão volume para esse rio. Tá? E o rio efêmero são aqueles que se formam durante ou imediatamente após uma chuva. Então, muitas vezes eu posso verificar que em áreas em que eu tenho esta formação de rios efêmeros, eu posso dar origem a ravinas ou até mesmo vossorocas. Quem participou da minha primeira aula da litosfera vai verificar que essas características de desgaste de relevo são causadas por rios, muitas vezes efêmeros, ocorrem naquele momento e depois eles deixam de existir. Para algumas regiões, nós vamos encontrar algumas nomenclaturas para definir um rio, como um riacho, um arroio, um ribeirão ou um córrego. Tudo vai variar em decorrência do tamanho deste rio aí, ok? Então, as partes dos rios, elas são basicamente iguais, porém elas podem diverger de uma para outra na questão de tamanho, ok? Uma coisa que a gente tem que ter em mente bem sério é que um rio ele vai respeitar a lei da gravidade. O que seria a lei da gravidade? Ele vai vir do lugar mais alto para o mais baixo. Então, nós não vamos encontrar, por exemplo, um rio que sobe. Tá? O rio Amazonas, o rio São Francisco, desculpa aí, e o rio Nilo, são rios que, se você olhar no mapa, eles parecem estar subindo. No entanto, a característica da nascente, tá, onde ele se forma, ela tem um predomínio de regiões mais elevadas. Então, ele nasce em um lugar mais alto e vai desaguar em um lugar mais baixo. No caso do Rio São Francisco, a região mais baixa é a região nordeste. Então, ele pende para aquela área e ele vai desaguar como se fosse um rio que subisse do mapa, ok? Da mesma forma, o rio Nilo, lá na África, que atravessa o deserto do Saara e não seca. Por quê? Porque a nascente dele é lá no Lago Vitória, na região intertropical, mais próxima à parte central do continente africano, que daí sim, eu tenho um volume de chuva um pouquinho maior, ok? Então, dentro de um esquema de um rio, quando eu vou fazer uma leitura de um rio, as partes dele se definem dessa forma. Então, eu tenho a nascente ou a cabeceira, tá? A nascente de um rio, basicamente, ela é um afloramento de lençol freático. O que é isso? Esse lençol freático é a água que está no subsolo. Quando eu tenho uma saturação de água no subsolo, automaticamente essa água vai aflorar na superfície, que daí vai dar origem às nascentes dos rios. Se eu tenho um volume muito grande de água nesse lençol freático, nesse subsolo, eu vou ter uma nascente de calibre maior, ou seja, eu tenho água com maior intensidade saindo dessa nascente. Não sei se alguém já conhece o Rio dos Queimados aqui em Concórdia, quem mora aqui sim, mas quem mora em outro município talvez não. Nós temos a nascente dele aí na região do São José. A nascente dele não é muito mais grossa do que um calibre de um canetão, para vocês terem uma noção. E ele vai criando corpo, porque assim como outros rios, ele recebe os afluentes. O que são afluentes? São rios menores que vão desaguar neste rio que se formou na nascente e for dando origem ao rio principal.
Tá? Então, se vocês observarem no meu esqueminha, vocês vão identificar que ele nasce num tamanho menor e conforme vai adentrando outras águas de outros rios, ele vai ganhando corpo. Conforme ele vai ganhando corpo, o rio também vai aumentando sua vazão e automaticamente o canal dele vai se tornando até maior. Estes afluentes, no caso aqui do Rio dos Queimados, se nós analisarmos ali próximo à rodoviária tem um rio afluente, aqui próximo ao Caetá tem, do lado da prefeitura tem, ali no posto Basejo tem um, aqui do lado do posto Lamonato tem outro. Então são rios menores que desaguam no queimado e vão dando volume de água para ele. Porém, existem os subafluentes. O que seriam esses subafluentes? São rios menores que os afluentes, que deságua no afluente e que depois vai para o rio principal. Tá? Então, esse esqueminha dá para ver bem certo. O meu afluente é este, tá? E o meu subafluente é este outro bracinho que vem e liga-se nele e depois vai para o rio principal. Aí sim, eu tenho o leito, que basicamente é o canal do rio, tá? Dependendo da região, se for regiões de característica mais plana, eu vou ter meandros, que é a sinuosidade do rio. Eu trouxe para vocês essa imagem aqui, ó, especificamente para vocês verificarem. Então, um meandro é esse movimento que faz aqui, ó, parece uma cobrinha, tá? Isso é um meandro. Essa imagem é do Rio Amazonas. Então, basicamente, é uma região plana, aonde a velocidade das águas ela se torna menor do que se fosse uma característica planáutica, porque ela não tem queda livre da água. Então, automaticamente, eu vou formando áreas de sedimento, depósito de sedimentos, e vou formando esta curvatura, e o meu rio vai tendo esta característica de meandro, ok? Quando eu tenho a junção de vários rios formados por este meandro, até outros menores, por exemplo, um afluente, eu vou encontrar aqui uma confluência, tá? É quando um rio se encontra ao outro. Então, neste esqueminha, a gente pode verificar 3 rios chegando aqui, ó, 2 rios basicamente chegando no rio principal. Eu tenho aqui, muitas vezes, uma margem direita e uma margem esquerda, dependendo da lógica que eu estou, tá? E eu vou ter a minha foz. O que seria a foz? A foz é onde este rio vai desembocar. Logo, a gente vai ver os 2 tipos principais de foz que nós temos. A foz em delta e a foz em estuário, tá? Todavia, e muitas vezes, quando eu vou ver o perfil deste rio, eu posso encontrar alguma localização que vai ter essa denominação de jusante, tá? Ou de montante. O que seria isso? Montante é a característica deste rio, é este perfil de rio mais próximo da nascente, tá? E jusante é este rio muito mais próximo à sua foz. Então, automaticamente, se eu for fazer um ponto aqui, por exemplo, fazer um ponto A, e daí aqui em cima eu vou fazer, sei lá, vou fazer o contrário, bem loucão aqui. O meu mouse hoje tá meio louco. Gente, pode cair numa prova, seguinte esquema para vocês e pede para vocês localizarem se o ponto A está a montante ou ele está a jusante do B. Tá? O que seria isso? O ponto A, ele está muito mais próximo da foz, tá? Muito mais distante da nascente. Então, eu posso dizer que o meu ponto A, ele está a jusante do meu ponto B. Ou seja, o ponto A está muito mais próximo da foz. Agora, o meu ponto B, ele está a montante do ponto A. Quer dizer que o meu ponto B está muito mais próximo à nascente do que o meu ponto A. Tá? Então, essas 2 palavrinhas, ela pode ser charadinha para quem não lembrar dela. Tá? Então, ela pode ser uma pegadinha na prova que, se você não relembrar o conceito dessas 2 palavras, vocês podem se confundir. Então, montante é próximo à nascente e jusante é próximo à foz de um rio. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu tomar um gole de marrom.
Uma coisa que nós precisamos lembrar, quando eu tenho vários rios, tá, próximos um do outro, e muitas vezes eles vão estar divididos por uma barreira natural, que é o relevo. Então, eu posso encontrar um divisor da água, que é o meu relevo. Então, aqui eu tenho um rio e aqui eu posso ter outro, tá? Que vai desembocar ou no mar, ou eu posso desembocar em outro rio. Quando eu tenho um conjunto de rio, eu vou dar um nome de bacia hidrográfica, que logo mais nós vamos ver as principais bacias hidrográficas do território brasileiro, ok? Gente, vendo o perfil de um rio, nós temos algumas coisinhas para nós bater o olho e não poder esquecer, tá? Então, ele vai estar dentre duas vertentes, que são áreas mais elevadas, tá? Automaticamente, um rio ele tem que ter margem. Uma margem direita ou uma margem esquerda, dependendo do lado que eu for analisar. E muitas vezes, eu posso ter um país de um lado de uma margem e outro país do outro lado da margem. Ou margem esquerda ou margem direita, conforme a descrição da pergunta. Mas o que nós temos que prestar muita atenção é uma palavrinha chamada Talweg. O que seria o Talweg? Ele é o ponto mais profundo de um rio. Então, ele que vai deflagrar aonde inicia e aonde termina determinado território. Porque para a política geopolítica, questão territorial, não tem como eu dividir o rio, por exemplo, aqui em cima na superfície, e dizer, deste lado vai pertencer a um país e deste lado vai pertencer a outro, se eu não sei aonde está o ponto mais profundo do meu rio. Então, por que isso é importante saber? Porque como a gente conhece a questão de mineralogia, o petróleo ele pode ser encontrado nas profundidades aí dos oceanos, em algumas áreas de porções territoriais continentais também é possível de encontrar. A questão de mineral em algumas áreas também eu preciso, como por exemplo o gás mineral, a questão do gás natural, do petróleo, tá? Desse material, ele vai estar depositado no assoalho aqui, na parte inferior de um rio, ou até mesmo de um mar ou do oceano. Então, eu preciso saber aonde que está o meu Talweg para verificar se aquele petróleo vai pertencer ao país A ou vai pertencer ao país B. Então, por isso que o Talweg, ele é o ponto bem relevante para compreender a política, a separação de territórios, tá? Uma coisa que nós também precisamos lembrar é que se eu tenho um volume de chuva muito grande, esse rio ele vai sair do seu leito normal. Quando ele sai do leito normal, ele vai começar a alagar as regiões mais próximas, da quais eu vou chamar de várzea, tá? Então, são áreas que ficam ao lado dos rios e que podem alagar. Isso ocorre muito na região, por exemplo, amazônica, quando eu tenho um volume de chuva muito grande no período do verão, nessas áreas em que o Amazonas ele pode sair do seu leito normal e ele vai alagar as áreas mais próximas. Então, eu vou chamar as áreas de várzea, é onde eu vou ter áreas alagadas, ok? Basicamente, os meus rios, eles vão ter uma drenagem, tá? O que seria essa drenagem? É para onde vai correr o meu rio, para onde ele vai desaguar. E muitas vezes, eu vou ter características diferentes dependendo da região que eu vou estar, tá? Então, por exemplo, no território brasileiro, tá, eu vou ter rios com características exoreicas. O que quer dizer? Ele vai desaguar em mar aberto, tá? Ou seja, a água do rio, quando a foz dele vai se dar no mar. Por exemplo, o Rio São Francisco. Então, ó, exoreica é quando eu tenho o meu rio desaguando no mar ou no oceano. Exo, tá? De exit, de saída. Lembram dessa palavrinha aí. Endoreica é o rio que vai desaguar ou num lago ou até mesmo no mar fechado. Então, eu trouxe para vocês uma característica do Rio Jordão, que ele vai desaguar lá no Mar Morto. Só lembrando que o Rio Jordão também se encontra no Oriente Médio, a formação do ser humano se dá em cima deste rio, as primeiras civilizações se davam ao entorno do Rio Jordão, para identificar-se que quem conseguiria sobreviver em uma área árida, tá, com apenas deste rio. Daí tem uma característica religiosa envolvida neste Rio Jordão, mas as primeiras civilizações se dão em torno desse rio.
e ele vai desaguar no Mar Morto. Então, ele tem uma característica endorreica, tá? Já a outra palavrinha, chamada areicas, é quando um rio, ele seca ao longo do seu percurso, tá? Ou seja, quando não tem uma nascente, onde o volume de chuva é gradual, ou seja, grande quantidade em longos períodos, automaticamente, conforme ele vai seguindo, ele vai secando com o passar do tempo. É uma característica muito grande do território nordestino, tá? Porque os principais rios que nós encontramos lá, eles vão secando no decorrer do ano, por quê? Porque não tem a sua nascente constantemente expelindo água do subsolo, dá para se dizer assim, tá? E tem um índice pluviométrico muito baixo, então ele não consegue ter um volume de água bacana, tá? Outra característica, criptorreicas, tá? São águas que elas vão desaguar no interior de rochas calcárias, que vão dar origem a lagos subterrâneos, tá? Aquelas cavernas que, se vocês observar na região de Bonito, no Mato Grosso, são águas que estão no subsolo, são cavernas formadas, então, por conta desses rios que vão desaguar dentro dessas rochas, que vão dar origem a um intemperismo químico, que é a geração do gás carbônico por conta da água dentro das rochas e ela se fragmenta, e também na característica aí de lençóis freáticos, que são alimentados por estas águas destes rios que desaguam nessas cavernas. Então, nessa região aí de Bonito, por exemplo, nós podemos ter a abrangência do aquífero Guarani, que vai ser alimentado por conta dessa característica aqui, ok? Então, uma coisa que nós temos que ter bastante em mente, o regime fluvial, ou seja, o regime, a característica de um rio, ela pode ser uma característica de cheias, quando eu tenho muita água, ou vazantes, ou seja, quando aquele rio ele vai sofrer secas, tá? Então, os rios intermitentes são rios vazantes, porque eles vão secando no determinado período. Então, regime fluvial, característica hídrica de um rio, tá? Ou ele está cheio, ou ele está seco. Daí, o seco, vocês podem encontrar essa palavrinha de vazante aqui, ó, tá? No lugar de seca. Então, nós temos rios que são formados por água da chuva e rios formados por degelo das regiões polares, que é chamado de nival, ok? Então, como eu destaquei para vocês, rios de planalto, nós temos uma característica, então, de áreas mais elevadas, tá? Automaticamente, o meu rio, ele vai ter uma velocidade maior, porque ele vai pender de áreas mais altas para mais baixas, lembrando da lei da gravidade. Não tenho meandros, porque a água tem uma velocidade, um volume maior, em velocidade maior, não tem como ele deixar sedimentos, formar aquelas curvinhas. Então, ele é sem meandros, tem uma potência para a formação de hidrelétrica muito grande, principalmente porque eu posso represar a água no meio deste planalto, e a queda da água vai movimentar a turbina e vai gerar energia. E uma característica que eu lembrei antes para vocês, que era a foz, que neste caso, dos rios de planalto, a característica principal é foz de estuário. Tá? Então, eu tenho esta abertura e a água, automaticamente, ela vai desaguar no mar, no oceano, tá? No rio, no lago, enfim. Outra característica que nós temos dos rios, a não ser o planáltico, é os rios de planície. Hoje, o rio de planície ele tem uma baixa declividade, tá? Ou seja, ele não tem o ponto mais alto e o ponto mais baixo, porque ele tem uma altimetria mais ou menos constante, tá? Eu tenho menor velocidade dos meus rios, e aí sim eu tenho meandros, porque eles podem ter uma velocidade menor, então eles vão formando essas curvinhas, tá? E aí sim vão formando os sedimentos. Ele é muito utilizado para a navegação, muito diferente dos rios de planalto, que eu só consigo navegar estes rios se nós fizermos comportas, como, por exemplo, o canal do Panamá, onde eu tenho aquelas comportas que elas fecham e a água eleva o navio e ele vai formando tipo uma escadinha. Quando ele chegou no patamar de nível do rio ou
do mar, enfim, dependendo da região que está formada, essas comportas, ele vai seguir viagem normalmente. E uma característica do rio de planície é a foz dele ser em delta. Então, se você observar, eu trouxe para vocês aqui o rio Nilo, esta imagem do rio Nilo, vista do espaço, então via satélite, e esta característica de foz em delta, ela pode dar origem a algumas ilhas, porque a velocidade de água ela é menor e ela carrega consigo muito sedimento. Então, esses sedimentos vão dar origem a ilhas, diferentemente de uma foz estuária. O rio Amazonas, para vocês terem uma noção, ele tem, de um lado, uma foz estuária e do outro lado, uma foz em delta. Então, ele tem as duas fozes num rio só. Trago para vocês essa perguntinha do Enem, que traz para nós um gráfico, onde ele traz o nível de precipitação em milímetros e ele traz o horário, são horas aqui. Tá? Então, se nós observarmos, nós temos aqui um gráfico que representa a vazão de áreas urbanizadas, tá? E vazão de água, que é a quantidade de água, em áreas não urbanizadas. E diz a pergunta seguinte: a dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove ou seja, eu ter áreas urbanizadas vai ter como consequências redução do volume dos rios? Não. Até porque em áreas urbanizadas, os rios são canalizados. Automaticamente, esta água vai pender para estes canais, que vai fazer com que eu tenha um aumento do volume dos rios quando eu tenho um aumento de precipitação. Tá? Expansão do lençol freático? Também não. Por quê? São áreas sedimentadas. Tá? Em algumas partes, áreas com concreto, tem áreas com asfalto, então isso também ele evita com que a água desta chuva, principalmente se ela for torrencial, ela consiga infiltrar no lençol freático. Para a água infiltrar no lençol freático, eu não posso ter nenhuma camada asfáltica sobre a superfície. Eu tenho que ter uma área arborizada de maior expressividade, porque é através das raízes das plantas que eu consigo também alimentar esses lençóis freáticos. Então, se eu tenho asfalto, concreto, esse tipo de coisa, eu não consigo. Diminuição dos índices de chuva, nada a ver. Tá? Não é porque eu tenho uma cidade que eu vou diminuir o índice de chuva. Não é essa a lógica da pergunta, até porque a cidade não promove essa diminuição. Claro que áreas mais urbanizadas, elas vão produzir menos vapor d'água do que áreas mais arborizadas, porque as plantas elas suam, mas o concreto não, o asfalto não, ok? Retração dos níveis dos reservatórios não tem lógica, tá? Porque ele vai ter um aumento dos níveis dos reservatórios, porque esta água vai estar canalizada para estes reservatórios. Então, também não está certa essa resposta aqui. O que nós podemos encontrar de resposta certa é ampliação do escoamento superficial. Tá? Então, se vocês, por exemplo, observarem num dia de chuva para o asfalto, vocês vão ver que ontem à noite foi um exemplo bem nítido nisso. Choveu muito, aqui na minha rua tem um asfalto, então automaticamente a água lavou tudo que estava em cima do asfalto. Então, houve um escoamento superficial por conta deste asfalto. Tá? Agora, se eu tivesse terra, chão batido, esta água, num primeiro momento, ela ia fazer uma limpeza, porque choveu muito, ela ia remover, então, esses restos de rocha, terra, aquele pó que estava na superfície, mas se a chuva fosse em menor quantidade, essa água ia infiltrar. E automaticamente, aí eu poderia ter uma alimentação do meu lençol freático, um aumento do nível do meu reservatório subterrâneo, por conta dessa infiltração da água, conforme a chuva ia caindo e em tempos maiores, ou seja, chover por várias horas. Então, isso é uma característica bacana. Gente, bacias hidrográficas brasileiras. Se eu estou correndo, vocês podem abrir o microfone, tá? E podem falar, mas eu preciso agilizar um pouquinho para ganhar tempo. Nós temos basicamente no território brasileiro 12 bacias hidrográficas, tá? É a junção
de rios que vai dar origem às bacias hidrográficas. Então, aqui, ó, a área de drenagem compostas por rio principal e divisor da água. Esse divisor da água ele pode ser uma montanha, uma serra, um morro, uma região planáltica, enfim, tá? Ele vai dividir os meus rios. Automaticamente, quando eu tenho uma rede hidrográfica, é quando eu vou juntar as maiores bacias com as menores. Então, no território brasileiro, essas 12 bacias, elas vão ter rios mais caudalosos, rios maiores, com maior vazão d'água, e rios menores, e que vai dar origem, então, à minha rede hidrográfica, que é uma característica de cada região. Então, hoje, no território brasileiro, isso aqui é um macete bem bacana para a gente relembrar, tá? Nós temos algumas características bem importantes. O Brasil, ele é um território rico em rio, mas pobre em lago, tá? Ou seja, eu tenho pouquíssimos lagos e muitos rios no meu território. Pode-se utilizar como característica o relevo, a condição climática, a condição ambiental, tá? De questão de vegetação. Então, tudo isso faz com que eu tenha muitos rios no meu território. Rios planálticos são de maior predomínio, até porque o nosso relevo, ele tem essa característica mais planáltica, e algumas regiões, por exemplo, da Amazônia, região do Pantanal, algumas áreas mais planas, no entanto, o predomínio é planáltico. Clima tropical, tá? Então, eu tenho um regime de chuvas tropicais, então, os verões são mais chuvosos, principalmente, a gente pode usar esse exemplo da região norte e na área mais próxima da linha do Equador, tá? Então, o aumento da temperatura faz com que chova mais. Eu tenho uma drenagem exoreica, ou seja, os meus rios desaguam no oceano. São rios caudalosos, ou seja, rios com volume de água bem grande, salva-se aqueles especiais do Nordeste. Maior parte dos nossos rios são perenes, ou seja, não secam, por mais que eu tenha longos períodos de seca, eles não vão secar. Não tenho muitos meandros nos rios brasileiros, salvo-se aquele rio que é o principal do nosso território, maior rio em volume d'água, maior rio em extensão do território mundial, que é o Rio Amazonas. E eu tenho automaticamente, então, 12 bacias. Vamos falar das principais. Por exemplo, aqui eu tenho a bacia amazônica, que é a minha principal. Tenho a bacia Tocantins-Araguaia, que é a maior bacia totalmente formada no território brasileiro. A amazônica não tem todo o seu regime dentro do Brasil, tá? Então, por isso que ela não é a maior totalmente no Brasil, mas sim a Tocantins-Araguaia. Vamos trocar uma ideia sobre a São Francisco. E aqui embaixo, eu tenho a Bacia da Prata, que vai juntar estas regiões aqui, ó. Que daí ela pega a nossa bacia do Uruguai, a bacia do Paraná e a bacia do Paraguai. Então, a gente vai conversar basicamente sobre essas bacias aqui. Trago para vocês, então, se ninguém tem pergunta, eu vou dando sequência, tá? Bacia amazônica, nós temos a maior bacia do mundo, maior rio que nós vamos encontrar, então, que é um rio caudaloso, ou seja, com um grande volume de água e uma grande extensão. Até neste esqueminha vocês podem observar os seus afluentes, tanto de margem esquerda quanto de margem direita. Nós temos a nascente dele no rio Apurimac, lá no Peru. Então, o rio Amazonas ele tem essa característica de regime nival e pluvial, ou seja, ele ganha corpo por conta da chuva, mas na sua nascente é de origem de degelo. Ele é um rio de planície, muito utilizado, então, para a hidrovia, como meio de transporte para as pessoas que residem nessas áreas, que é através de barco e balsas. Nós temos os meandros que se formam nesses rios, que nós já visualizamos. Nós temos nele dois tipos de foz, então ela é uma foz mista. Eu tenho foz em estuário e a minha foz em delta. Como eu falei para vocês, então aqui ela é a minha foz em delta e aqui é uma foz em estuário. Então aqui ela tem saída direta à região do
Oceano Atlântico, e aqui ela já começa a formar algumas ilhas, tá? Aqui na região do Pará, e depois elas chegam no Oceano Atlântico, ok? Se nós analisarmos, é um rio que, dependendo da região, tem uma característica de hidrelétrica a ser formada muito grande, tem um potencial hídrico bem bacana. Nós temos aí a Belo Monte, que é uma das usinas que nos últimos tempos teve uma reviravolta muito grande por conta da sua extensão do seu reservatório, que era para ser muito maior, mas iria gerar um problema socioambiental muito grande. Então, o pessoal entrou em conflito em algumas épocas, e houve épocas em que tiveram greve das pessoas que trabalhavam lá, dos próprios moradores foram fazer abaixo-assinado, enfim, para tentar evitar com que essa Belo Monte surgisse, até mesmo a Giral era para ser evitada da criação dela, mas, enfim, elas foram surgindo, até porque a gente necessita de muita energia, então eles precisam criar, e essa é a característica do território brasileiro, produzir energia a partir de água, tá? Então não tem muita escapatória. Para vocês terem uma noção, a Belo Monte é a terceira maior do mundo. Primeira está na China, que é a Três Gargantas. Segunda é a Itaipu, que vai ficar entre o Brasil e o Paraguai. E a terceira é a Belo Monte. Uma coisa bem bacana que ocorre na região amazônica são os rios voadores. Tá? Acredita-se que nós tenhamos mais água na atmosfera, nessa região, do que até mesmo no rio Amazonas. Se nós analisarmos, o vento, ele vai carregar toda essa umidade dessa região muito próxima da linha do Equador para a região norte do Brasil, tá? Tem relação com os ventos alísios, então a umidade vem, toda a evaporação dessa região faz com que haja uma condensação muito grande de nuvens e deixa a atmosfera muito carregada de vapor da água. Os ventos trazem todas essas nuvens carregadas para a região da Cordilheira dos Andes, automaticamente, por ter uma estrutura geológica de grandes altitudes, os ventos batem nestas nuvens e trazem eles de volta para o território brasileiro, e eles são direcionados para a região centro-oeste e sul do Brasil, e em algumas áreas pode ser levada até para a região aqui da Argentina e do Uruguai, dependendo muito da intensidade dos ventos e da quantidade de umidade que vai se encontrar nestas nuvens. E muitas vezes a gente pensa, houve um desmatamento lá na região norte, desmataram, ou houve a queima na Amazônia, houve queima no Pantanal, mas para nós aqui em Concórdia não interfere em nada disso. Engana-se quem pensa nisso, tá? Porque muitas vezes a umidade que chega até nós, ela é trazida por conta dos rios voadores que se formaram lá em cima da Amazônia. Então, olha a importância de nós preservarmos essa vegetação para que nós, aqui no sul do Brasil, possamos ter chuva, tá? Então, a gente tem que ter uma consciência muito grande disso. A região sudeste, da mesma forma, porque ela vai levar com maior intensidade a umidade para essas áreas centro-sul do Brasil, ok? Chegamos na Bacia do São Francisco, que também ele é conhecido como Rio dos Curais ou Rio Nilo, tá? Porque é um rio que atravessa áreas mais áridas, são rios em que eu posso utilizar para práticas agrícolas, então Curais também vem dessa denominação, e ele é um rio de integração nacional, tá? Por que integração nacional? Porque ele vai integrar áreas do território brasileiro que até então estão esquecidas, como é o interior do Nordeste. De que forma que ele vai fazer isso? Através da transposição do Rio São Francisco. Então, hoje, ele é um rio perene, porque a nascente dele está aqui na região de Minas Gerais. Automaticamente, conforme ele vai chegando na região interiorana, tá? Ele vai recebendo alguns afluentes. No Nordeste, esses afluentes são intermitentes, ou seja, eles vão secando em determinadas épocas do ano. Porém, a irrigação da água do São Francisco serve para a fruticultura, principalmente na região de Juazeiro, na Bahia, e de Petrolina, no Pernambuco. Então, as frutas mais doces do Brasil, para vocês terem uma noção, que são exportadas, manga, melancia, a uva mais doce do Brasil, ela é de origem nordestina.
não é nem deformação aqui do sul, até porque para dar sacarose na fruta eu preciso de calor, e esse calor é do sol, então são áreas em que eu tenho uma irrigação por gotejamento, ou seja, ela fica pingando no pezinho da planta, e essa água não cessa. Automaticamente eu vou ter água por longos períodos, e o calor faz com que a fruta fique mais doce. Outra característica, além da irrigação, é a questão hidrelétrica. No entanto, não tem mais aonde instalar usina hidrelétrica no Rio São Francisco, tá? Porque conforme eu vou instalando usina hidrelétrica, a vazão de água pós-usina ela é reduzida. Então, eles controlam a vazão de água porque se forma um lago artificial e eu gero energia a partir da queda da água que vai movimentar a turbina. Então, se eu tenho muita água, automaticamente abre-se as comportas, aumenta-se a vazão pós-barragem. Agora, se eu tenho um nível de chuva bem menor, eu controlo a vazão deste lago, eu seguro a água e pós-usina, o volume de água se reduz muito, tá? Esse é um dos problemas que o pessoal lá na África está sofrendo, para você ter uma noção. Muita gente que dependia da água do rio Nilo, tá? Sofre muito porque eles criaram uma usina, e essa usina represa essa água que era levada ao interior das áreas e servia para a agricultura. Então, eu trago para vocês aqui uma ideia da transposição, tá? Essa transposição leva a água para a área norte e para a área sul. Até então, a área norte ela estava construída em partes, não estava toda ligada. Há um tempo atrás, houve inauguração de algumas áreas desses canais que foram feitos. Também tem adutora que leva essa água para áreas mais elevadas. Então, formou-se tipo uma escada, tá? E eu vou jogando essa água para as áreas mais altas. Alguns pontos houve a fragmentação dos canos dessas adutoras, houve vazamento de água, não é toda a transposição que deu certo, não é todo mundo que tem água. Tem pontos positivos e pontos negativos dessa transposição, porque tem muita gente que acredita que o leito do Rio São Francisco vai diminuir, a vazão da água vai diminuir, porque ela vai ser distribuída. Então, tem pontos positivos e negativos. Só precisamos lembrar que as pessoas que residem no interior do Nordeste, eles necessitam de água. Basicamente, o desenvolvimento destas áreas, ela é reduzida pelo simples fato de não ter água. Então, muitas vezes, a gente ouve aquela mentalidade chucra das pessoas em dizer que o povo nordestino é vagabundo, tá? Mas a condição onde eles vivem, ela faz com que eles não tenham satisfação nas práticas que eles vão utilizar. Porque se eu for plantar, eu não tenho água para irrigar as plantas. Se eu for criar animal, eu não tenho água para os animais beberem. Não posso criar fábricas ou frigoríficos porque eu preciso de água para manter. Então, todas essas práticas, elas são reduzidas e são destinadas às áreas mais próximas ao litoral, abandonando-se o interior do Nordeste. O que é uma pena, porque nós poderíamos ter aí um desenvolvimento muito grande dessa área. Vamos para a bacia totalmente do território brasileiro, então a maior, que é a Tocantins-Araguaia, tá? Nós temos um potencial hidrelétrico muito grande por conta do relevo planáltico. Nós temos a ilha de Bananal, que se encontra nessa região do Tocantins, que é a maior ilha fluvial do mundo. Então, ela está num rio, a maior ilha que se encontra num rio é a ilha do Bananal, que está na região do Tocantins. Tem avanços em projetos de minerais e agropecuários, porque o pessoal está utilizando essas áreas, tá, para a agropecuária, ou seja, a criação de animais e para a agricultura. Nós temos a região do Mapitoba, não sei se alguém já ouviu falar, tá, que pega Maranhão, Piauí, Tocantins e a Bahia, tá, que é essa área aqui assim, mais ou menos, que tem uma das maiores culturas de soja e trigo e milho, tá, do território brasileiro, e muitas vezes aí ele não é tão visto, porque não está se encontrando na região centro-oeste do Brasil, já que é o nosso celeiro, a região centro-oeste, mas nesta área nós temos uma produção enorme destas commodities e que são exportadas.
muitas vezes porque eu tenho irrigação mecanizada, eu tenho práticas tecnológicas voltadas para levar a água a essas áreas aí, ok? E, por fim, eu tenho a bacia da Platina, galera. Essa bacia da Platina, então, ela vai abranger não somente o território brasileiro, mas ela vai pegar, então, as bacias do Paraná, do Uruguai e do Paraguai. Está aqui para vocês, ó. Estas 3 bacias vão dar origem à bacia da Platina, que tem aqui o Rio da Prata como sendo um dos pontos mais relevantes, que é onde eu tenho a confluência do Rio Paraná, do Rio Uruguai, que vai dar origem a esse riozinho aqui, tá? Então, é a segunda maior bacia do mundo, tem aproximadamente 4,3 milhões de quilômetros quadrados, e dentro do Brasil, ela tem a maior parte, dá para se dizer assim, que ela tem 1,4 milhões de quilômetros quadrados, porque tem a junção destes rios. Então, é a maior potencial hidrelétrico do país. É na bacia da Platina que eu vou encontrar a usina de Itaipu, tá? Que está nessa regiãozinha aqui, ó, tá? Que vai pegar a água do Rio Paraná. Só lembrando que a usina do Itaipu é uma usina binacional, então ela pertence ao Paraguai e ao Brasil. No início da formação, foi o Brasil que arcou com todas as despesas, porque foi ele que deu o pontapé inicial, o Paraguai aceitou, o Paraguai ficou feliz porque ganharia energia, no entanto, toda a energia que sobrava do Paraguai teria que se vender de volta para o Brasil num preço bem fora do mercado, ou seja, muito barato. Então, o Brasil ele ganha essa energia basicamente do Paraguai a um custo bem reduzido. Para o Paraguai, que não utiliza tanto energia elétrica dessa usina, é um ponto favorável porque ele acaba lucrando. Então, agora, se não me engano, 2023, é quando haverá um novo acordo, e daí vai se verificar se vai manter este tratado em que o Brasil compra energia do Paraguai a um preço bem menor, tá? Porque fomos nós que demos a origem a esta usina binacional. É a região basicamente mais rica que nós vamos encontrar no território brasileiro, relacionando toda a questão de abastecimento, navegação e geração de energia. Abastecimento porque eu abasteço cidades como, por exemplo, São Paulo, o estado de São Paulo, não só a cidade, mas pega uma parte, então, do Pantanal, da região do Mato Grosso, Santa Catarina, pega aí o Rio Grande do Sul. Então, eu tenho esse abastecimento para as indústrias, para o consumo, eu tenho essa prática bem avantajada aqui. Tá? Tanto é que o Tietê, para vocês terem uma noção, ele deságua no Rio Paraná, que é um dos rios que vai dar origem à Bacia da Platina. Já o Rio Uruguai, para vocês terem uma noção, alguns livros nos trazem que ele inicia aqui em Marcelino Ramos, que é quando eu junto o Rio Pelotas com o Rio do Peixe. Alguns livros nos trazem que ele se junta um pouquinho mais para cima, que não é o Rio do Peixe, mas sim o Rio Canoas e o Rio Pelotas. Mas se tu for para ali, para Marcelino, o pessoal vai dizer, ó, aqui nessa região está dando origem ao Rio Uruguai, tá? Eu tenho aqui, então, os principais rios. O Rio Paraná, que economicamente é o mais importante do país, porque nós temos aí uma ligação com o Paraguai, com a Argentina, então é possível de haver navegação nessas áreas. Temos a Itaipu, então, como eu falei para vocês, que é a segunda maior usina do mundo, que até o surgimento das Três Gargantas ela era a suprema. Nós temos o Rio Paraguai, então nós pegamos essa região do Pantanal, tá? Essa área aqui, ó. Ele é conhecido como o ralo da América do Sul. Por quê? Porque é a segunda maior região inundável que nós vamos... A segunda maior região de planície é a maior bacia inundável do mundo, e as águas, elas pendem para essa área e depois elas se distribuem. Então, são épocas de cheia, em que os rios transbordam, principalmente quando eu tenho muita água que vem do Chaco paraguaio, tá? E essas águas, elas acabam saindo do leito dos rios. E eu tenho o Rio da Prata aqui embaixo, que é o estuário, onde eu tenho a foz. Então, a característica da foz dela é estuária, que é o Rio da Prata, que é um rio muito importante, porque ela passa também na região de Buenos Aires, tá? E para o Uruguai, para a Argentina, ela tem pontos favoráveis.
Trago essa pergunta do Enem, traz para nós, talvez quem passou ali nos simulados já devem ter visto, são as principais usinas que nós temos no território brasileiro. Aqui representa, então, o tamanho dos lagos, dos reservatórios, os lagos artificiais. Notem que são lagos bem exorbitantes. Nós temos aqui, então, áreas alagadas. Nós temos o potencial hidrelétrico gerado a partir desta água represada, ok? E diz a pergunta assim, ó, comparando os dados das hidrelétricas, uma característica, tá, já tem erro de português aí, uma das características territorial positiva da Belo Monte é, então nesse caso nós só vamos analisar essa usina aqui. Se observarmos a sua área alagada, ela não é exorbitante. Se nós analisarmos a geração de energia dela é muito maior do que a própria Sobradinho, que está aqui na Bahia, e tem um lago enorme. Tá? Então, nós temos que analisar isso. Qual é o ponto favorável que nós vamos encontrar? Reduzido espaço relativo inundado é um ponto favorável? É. Então, vamos deixar isso aqui destacado. Acentuado desnível do relevo local não tem relação, porque tem áreas que, dependendo da região, eu vou encontrar planícies e planaltos. Então, esse acentuado desnível do relevo local não dá para se utilizar, porque eu vou ter áreas planas também. Então, essa pergunta aqui, essa resposta está errada. Elevado índice de urbanização nacional também não tem relação, tá? Porque eu estou falando de áreas de abrangência do meu lago. Se eu tivesse muitas áreas urbanizadas próximas, o pessoal teria que ser indenizado e removido. E, basicamente, dependendo da quantidade de pessoas, do tamanho das cidades, seria inviável construir uma usina nesta área que foi construída. Tá? Então, também desconsidera-se. Presença de grandes parques industriais, da mesma forma, não tem relação, tá, com o reservatório da usina Belo Monte, então também destaco, tá, como errônea. E a questão é, diz assim, ó, proximidade de fronteiras internacionais estratégicas. Nada a ver, essa boiou total, tá? Porque é uma usina que está localizada aqui na região do Pará, que não tem muita relação com áreas fronteiriças, por mais que esteja próximo, que os países mais próximos sejam os países das Guianas, mas não tem relação. Então, a resposta certa para essa pergunta é a, tá? Porque automaticamente, se eu tenho um reservatório menor e eu tenho uma capacidade de geração de energia maior, esta é uma das características que faz com que ela se sobressaia em relação às outras usinas. Até mesmo a Tucuruí, se vocês olharem os desenhos, vocês vão verificar que o tamanho do lago inundado é muito maior do que a geração de energia gerada. Então, ela tem este ponto favorável e perde, basicamente, para a usina de Itaipu, que nós temos uma geração bem maior e uma extensão de lago não tão grande em relação a algumas outras que nós temos no Brasil. Eu vou pular essa pergunta, senão não vai dar tempo de nós concluirmos, tá? Depois, se der tempo, a gente volta. Gente, outro local de grande reserva de água potável é as águas subterrâneas, tá? Então, nós vamos encontrar águas subterrâneas divididas em lençóis freáticos e lençóis artesianos. Os lençóis freáticos são aqueles mais próximos da crosta, da superfície, tá? Nós vamos encontrar nessas regiões uns solos mais rochosos, onde eu tenho uma infiltração de água maior. Automaticamente, conforme eu tenho um aumento de chuva, esse lençol freático ele vai tendo corpo, porque a água vai infiltrando. No entanto, esse lençol freático, o mais superficial, o mais próximo da superfície, tem um nível de contaminação muito maior do que o artesiano, que está preso em rochas mais rígidas e impermeáveis, ou seja, as fraturas das rochas, elas não são tão amplas, o que faz com que a água, para chegar até essas áreas, elas tenham que levar mais tempo para adentrar essa profundeza de água, de solo aqui, que são chamados aquíferos cativos, que a gente já vai trocar uma ideia sobre isso aí, tá? Solos pouco permeáveis são aqueles solos onde eu tenho um volume de argila muito grande e pouca fratura. Solos mais porosos, eu tenho fraturas maiores,
é mais arenoso e minha água infiltra com mais facilidade. Neste esqueminha, vocês podem verificar que veneno, esgoto, tudo isso faz com que haja uma contaminação desses aquíferos mais próximos à superfície. E isso é um ponto desfavorável, porque tu não consegue limpar essa água que está na superfície, abaixo dos nossos pés. Tá? Então, por mais que eu tente para ela se limpar sozinha, ela vai demorar milhares de anos, independente do material ou da região que eu for despejar nela. Algumas áreas do território brasileiro já estão contaminadas, tá? Essas águas do subsolo, por conta do nível de agrotóxico e de fertilizante que é lançado sobre o solo. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que os aquíferos, eles são positivos, principalmente para quem mora nas áreas litorâneas, porque se eu tenho a água doce no meu subsolo, tá, e que eu tenho poucas áreas urbanizadas, então eu mantenho essa água aqui, ó, eu tenho um impedimento das águas salgadas de adentrarem áreas continentais. Então, por exemplo, as águas do litoral, muitas vezes você não pode tomar, precisa ter um tratamento maior, porque ela já está virando salobra. Por que isso ocorre? Porque a água doce, ela está quase se tornando, em proporção, menor do que a água salgada, que está adentrando os aquíferos, em decorrência do alto consumo, do excesso de urbanização, excesso de esgoto, excesso de veneno que é lançado ao solo, basicamente faz com que essas águas salgadas adentrem áreas continentais, principalmente áreas costeiras, tá? Então, hoje, nós temos aí as águas no território brasileiro sendo distribuídas desta forma, principalmente destinadas à área da agricultura e da pecuária. Aí nós temos abastecimento domésticos, abastecimentos industriais, tá? Abastecimentos múltiplos, que são práticas de, como que eu posso explicar para vocês, do uso do cotidiano, dá para se dizer assim, tá? Para manter parques, para manter essas características. Hoje, os municípios do Brasil, 52% deles utilizam água do subterrâneo para o seu abastecimento, tá? 36% são abastecidas exclusivamente por água do subsolo. Então, tem algumas cidades que não consomem água dos rios, até porque o nível de poluição deles são muito grandes, tá? Então, precisa-se extrair água do subsolo. Algumas áreas de rios perenes também impedem com que haja consumo da água dos rios. É necessário a água do subterrâneo, tá? No entanto, a gente tem que lembrar uma coisa, 16% da população brasileira, quase 35 milhões de pessoas, não tem acesso à água tratada no Brasil, tá? Isso é muita gente mesmo sem ter água potável, sendo necessário ser abastecidas por caminhões-pipas, tá? Principalmente norte e nordeste, algumas áreas aqui do centro-oeste, do sul, já tem uma característica diferenciada. Porém, conforme vai aumentando o número das cidades, gera-se muito mais esgoto. Então, 46% dos esgotos gerados no Brasil não são tratados. Aí, aqui em Santa Catarina, nós temos uma fatia desses 46%, tá? Porque tem algumas áreas de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, em que eu não tenho esgoto tratado. Então, eu preciso fazer uma análise. Concórdia foi um exemplo disso. Há pouco tempo, nós tivemos aí uma mudança na tubulação do esgoto do centro de Concórdia. Agora, ela está ligada numa área de tratamento lá para baixo do SESI. Cobra-se agora para fazer isso, para fazer esse tratamento do esgoto. Por exemplo, aqui onde eu moro, nesta parte do Petrópolis, nós não temos esse tipo de coisa. Nós temos fossa séptica ainda, então a nossa água, não é, o nosso esgoto não é tratado. Ele vai para a fossa e depois ele some, tá? Então essas características têm que ser analisadas quando eu penso em 100% de esgotos tratados, ok? 100 milhões de pessoas, ou aproximadamente 47% dos brasileiros, utilizam medidas alternativas por não ter esgoto tratado. Então, uma das medidas alternativas é essas fossas sépticas que a gente possui ainda. Ok? Vamos agilizar para nós conseguirmos. Lembrando, território brasileiro, então, nós temos aí 2 aquíferos importantes. Um é o Alter do Chão e outro é o Guarani.
O alter do chão, ele é o menor, tá, em tamanho, porém, ele possui mais água do que o aquífero Guarani. Tá? Em volume da água, ele é muito maior. Acredita-se que ele tem 86 mil quilômetros cúbicos de água no subsolo, enquanto o Guarani tem apenas 45 mil quilômetros cúbicos de água no subsolo. Todavia, nós precisamos identificar que precisa de uma gestão para estas águas, para o consumo consciente dessas águas, principalmente porque ela abastece os principais rios, ela abastece as principais cidades, e nas áreas onde elas estão, nós temos práticas agrícolas, então também eu tenho um volume de poluição do solo muito maior, então eu preciso ter gestão para manter esta água a longo prazo e uma água de qualidade. Tá? Eu vou pular essa perguntinha aqui, para nós chegarmos nesse slide, eu tenho mais duas perguntinhas depois. Gente, lago é uma grande quantidade de água cercada de terra. Lagoa é algo menor do que o lago, tá? Tem a mesma lógica, só que o lago é maior que a lagoa. Uma coisa que a gente tem que lembrar, já ouviram falar em Lagoa dos Patos, que o pessoal chama lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre? Aquilo, basicamente, seria a maior lagoa que nós teríamos no território brasileiro. No entanto, aquilo não é uma lagoa, aquilo é uma laguna. Tá? O que seria essa laguna? É quando eu tenho um canal que leva esta água, que está bloqueada por terra, até o oceano. Então, muitas vezes, se nós observarmos, lá no sul do Rio Grande do Sul, nós temos um canal que faz com que a água da Lagoa dos Patos acesse o Oceano Atlântico. Então, automaticamente, ele só tem este nome de Lagoa dos Patos porque ele foi intitulado como lagoa. Mas, geograficamente falando, aquilo é uma laguna, ok? Nós temos alguns tipos de lagos tectônicos, que são formados por conta do movimento de placa, que daí a água fica bloqueada de sair por conta dessa questão geológica. Lagos vulcânicos, até eu trouxe uma imagem para vocês. Então, quando o vulcão ele tem, aqui na sua cratera, que ele se formou aqui no seu chaminé, não tem expelimento de lava, eu tenho um material mais sólido, vai se formar água e vai dar origem a um lago vulcânico. Nós temos lagos de erosão, que são formados a partir, então, da remoção de sedimentos, tá? Da mesma lógica dos meandros. Nós temos lagos de barragens, que são aqueles lagos artificiais. Então, por exemplo, a usina aqui de Itá fez um lago. Esse lago é um lago artificial. Então, são lagos de barragem. Lagos de barragens glaciais são chamados também de lagos de morainas. O que são essas morainas, galera? São aquelas rochas, pedacinhos de rochas que são levadas junto com o gelo conforme ocorre a deglaciação daquelas áreas. Ou seja, quando ocorre o derretimento do gelo, ou até mesmo quando ocorre alguma avalanche, pode transportar junto pequenas rochas que vão se acumulando e dando origem às barragens glaciais, que são chamadas de moraina, ok? E barragens fluviais, que são os meandros, que daí eu tenho bloqueio por conta dos sedimentos, ok? Já as geleiras são as áreas, então, localizadas nas regiões glaciais, polares, ou até mesmo nos pontos mais altos das montanhas. Basicamente, eu vou encontrar nessas áreas a maior quantidade de água doce do mundo, porém congelada, tá? 3/4 da Groenlândia, para vocês terem uma noção, é coberta de gelo. Então, lá na Groenlândia, eu tenho uma grande quantidade de água doce. Porém, conforme ocorre o derretimento, ela virará salobra, porque ela vai entrar em contato com a água do mar. Tá? Então, para nós consumir, ela teria que ser removida, gelo ainda, tá? Sólida, ser derretida, aí bebida. Tá? Mas não que eu derretendo ela, entrando em contato com outras águas, ela permanecerá doce, ok? Então, nesta pergunta, nós temos duas ideias. Primeiro, o texto 1, que traz uma imagem, e o texto 2, que traz a seguinte afirmação. Finalmente, e diante do olhar atento e ansioso de cerca de 2.000 pessoas, a geleira Périto Moreno se rompeu. Esse é um dos fenômenos mais famosos e únicos do mundo.
A grande ruptura, como a ocorrida nesta quinta-feira, só acontece quando a geleira e a montanha se unem, de modo que a água que corre normalmente acaba sendo represada, ok? Diferente do que ocorre em outros glaciares, o rompimento da geleira Périto Moreno é ocasionado diretamente por quê? Tá? Então, o que fez com que houvesse essa remoção desse gelo dessas áreas mais elevadas? O porquê que ele derreteu e o porquê que ele se rompeu? A ação do fluxo hídrico, se nós observarmos toda a água que está percorrendo, tá? Elas estão em regiões mais baixas. No entanto, a água ela tem um papel muito importante, porque ela vai entrando nos sugos até mesmo do gelo e vai fazendo com que essas áreas vão derretendo, aumentando a sua fratura e automaticamente pode se romper e cair. Então, a questão A a gente deixa de lado, tá? Elevada pluviosidade, só lembrando, pluviosidade é chuva. Em áreas polares ou glaciais, a precipitação é bem baixa. Então, a chuva que cairia nessas regiões não seria responsável pela queda dessa porção de gelo que nós vemos aí, ok? Questão C, regressão do nível oceânico. O que é regressão? É quando ele sai, ele se enxuga, dá para dizer assim, tá? Ele volta para áreas em que até então ele não estava adentrando. No entanto, a lógica é diferente. Conforme eu vou tendo derretimento dessas geleiras, eu vou tendo um aumento do nível do oceano, não uma regressão, tá? Regressão eu teria se congelasse daqui a pouco, mas o que não é o caso. Remoção da cobertura vegetal, sem lógica. Nós não estamos vendo vegetação nas áreas polares, não tem nem condições. E movimentação do manto superior. Também não tem nada a ver com o movimento de placa, não tem nada a ver, então, com o movimento de manto superior. Então, basicamente, a ação da água, tá? Fluxo hídrico, faz com que haja o rompimento desta massa e haja o deslocamento dessa grande porção de gelo nessa região, que muitas vezes ela pode ser causada pela ação, basicamente, de rio, dependendo da região, ok? Galerinha, basicamente, tá? Conseguir chegar na pontualidade, então, automaticamente, a nossa aula encerrou às 20 horas e 59 minutos. Eu gostaria de ouvir de vocês, se vocês possuem alguma dúvida, algum questionamento. Foi bem corrido, porque para conseguir vencer, já que hoje é a minha última aula, então, automaticamente, para nós nos encontrarmos, talvez se nós fizermos mais alguma aula de atualidade, ou se lá em janeiro for necessário fazer alguma revisão, mas nesse primeiro momento, como nós estamos agora nos dedicando apenas a terça e quinta, vocês vão me encontrar muito pouco nas aulas do Enem até o Enem. Ressalvo alguma aula em especial. Alguém tem algum questionamento, alguma dúvida, alguma pergunta que gostaria de fazer? Pode abrir o microfone e pode pedir, tá? Também tem o meu WhatsApp disponível. Se alguém se sentir à vontade ou tiver alguma dúvida e quiser perguntar ou encontrar alguma pergunta específica e queira tirar dúvida, pode me mandar pergunta que eu posso auxiliar, tanto para a área da geografia física como para a área da geografia humana, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, pode me mandar relacionada os dois eixos da geografia. Ok? Foi um prazer ter aula com vocês. Para mim é algo novo. Nunca trabalhei com ensino médio, então eu espero ter conseguido chegar de forma simples, clara. É um formato diferente. Para nós, da aula corrida, assim, também é diferente. Nesse esquema é bem mais trabalhoso, mas ao mesmo tempo ele é muito válido. Se vocês conseguirem alcançar o objetivo de vocês, para nós já é um ponto favorável, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero me fazer entender e fico à disposição de vocês para algum questionamento, ok? Vou encerrar a gravação.